Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em 2021 saiu um filme chamado Horror in the High Desert. Eu resenhei aqui no canal, vou deixar inclusive o link da resenha na descrição do vídeo, tá? Esse filme, assim, me pegou, eu explico isso na resenha, e pegou um monte de gente que pensou que a história descrita ali era verdadeira, porque é uma mistura de mockumentary, né, aqueles documentários fake, documentários falsos, com found footage. Conta a história de um trilheiro, de um moço que foi para um deserto lá no estado da Nevada, eu acho que é de Nevada, nos Estados Unidos, e desaparece. E eles constroem meticulosamente a personalidade. A gente acaba gostando desse moço. E o final, nossa, que é a parte mais do found footage, né, das imagens achadas, me deu um arrepiozinho, assim. É um filme muito bem construído, ele é curtinho, conciso, muito bem construído. Em 2023 saiu a parte 2, né, Horror in the High Desert 2, Minerva, que é o nome de uma moça. Então a gente eu achei que fosse contar a história da Minerva. Não é bem assim, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Bom, é um filme curto também, tem 1h10, uma coisa assim, então ele não cansa, e deu para entender que os cineastas, com, novamente, baixérrimo orçamento que eles tinham, fizeram um filme que é muito bem acabado, né, em termos técnicos, sem querer repetir exatamente o que eles fizeram no primeiro, que é, como eu falei, criar toda a coisa por trás do Gary, do moço que desapareceu, tarará. Nesse filme, a gente já começa meio com umas... Porque, na verdade, o que a gente estava esperando quando viu o 2? Que eles mais ou menos começassem a explicar ou explicassem o que são aquelas coisas que aparecem no final do primeiro. Mas não, eles não fazem isso. Eles fazem... dá mais 2 casos. Só que o filme chama Minerva, né? Então a gente acha que vai focar naquela menina. Então já fala a primeira coisa que eu achei estranha nesse filme. Ele não tem foco, não é só sobre a Minerva, sobre a Minnie. Depois a Minerva, sei lá, eles esquecem da Minerva e vai falar de uma outra moça, de um outro desaparecimento. Então a gente não conhece muito bem nenhuma das duas moças, diferentemente do que a gente teve tempo de empatizar no primeiro filme do Gary, tá? Mas enfim, eles já começam já com aquela música meio, assim, aqueles efeitos sonoros meio eerie, né? Meio de outro mundo, que dá aquela sensação assim, o que será que vai aparecer? A câmera, uma ligação no 911, você vai ter no meio da narrativa algumas imagens de câmera à noite, né, que vão assim, no começo estão andando, e aquela coisa de found footage. Você fica meio assim, meu Deus do céu, o que será que vai aparecer aí? Só que de vez em quando essas imagens ficam por muito tempo. Aí eu já não sentia tanto mais aquela coisinha no estômago, aquela apreensão. Esse filme deu mais apreensão, né? O primeiro eu achei muito legal por causa disso. Tem uma hora que não começa a dar mais a apreensão. Então, assim, você vai ter as entrevistas falando sobre a Minerva, o que aconteceu com a Minerva, desaparecimento e tal, né? Mas, assim, nunca é igual em termos de construir uma Minerva que eu me importasse e que fosse assim, realmente estranho, como no primeiro filme, né? Eles botaram, tem o vizinho, tem não sei o quê, e tinha coisa que não foi para lugar nenhum no filme. E aí depois eles param de falar da Minerva e começam a falar de uma outra moça que desapareceu. Então, todo aquele trabalho do primeiro filme de construir meticulosamente uma personagem que estava desaparecida, mas que a gente se importou porque viu um monte de gente falando sobre ele e tal, não acontece nesse filme. Então, ele perde foco, né? As entrevistas não são tão profundas, enfim. E aí, no final das contas, tem uma abertura para um terceiro filme. O que eu senti? Parece que esse segundo filme é uma ponte para o terceiro.
Então, ele não me entediou porque eu estava esperando alguma coisa. O que, que vai acontecer? Só que virada que vai ter e tal, mas não teve. Então, ele acabou me frustrando no final, entendeu? Eu fui vendo, fui vendo, fui vendo. Falei, não, mas é só isso? Teve alguns momentos que eu fiquei assim, mas a experiência foi menos legal do que a do primeiro filme. Claro, eu sabia que não ia conseguir ter aquela experiência novamente, mas eu achei que fosse ter alguma resolução, alguma explicação, né? Não, não tive. Acho legal que eles tenham tentado mudar, né? Tenham tentado, não, mudaram a forma, não repetir o primeiro, né? Contar, seria, sei lá, o primeiro contar a história do Gary, o segundo da Minerva, e fazer a mesma coisa no final. Só que eu achei que não funcionou tão bem. Assistirei ao terceiro filme quando sair, se sair, né? Porque claramente, o final é claramente alguém aparecendo, né, falando alguma coisa, você fala, vai ter terceiro filme. Sim, assistirei para ver se eles explicam o que são aquelas coisas que aparecem, né, no primeiro filme e que aí a gente vê, parece que elas estão um pouco diferentes ali. Eu quero saber o que é aquela mitologia. No segundo filme, não me explicou, não criou uma aura como a do primeiro filme, então meio que me decepcionou um pouco. Mas eu estou curioso ainda e respeito porque o orçamento, gente, desse filme é micro mesmo. E eles fizeram, tecnicamente, está bem feitinho. É só aquilo que eu falei, né? Eu acho que as balas já são disparadas no começo, aquela coisa já da música meio de outro mundo, aquelas imagens já de gente caminhando à noite, mas como não acontece nada, você fica, mas é só isso o filme? Tá? Então decepcionou. Tchau.